É chegada a hora, o retorno de Paulinho. Agentes de Danilo podem entrar na justiça contra o Botafogo e Palmeiras monitora. Propostas pipocando pelas crias da academia, Heitor e Eduardo Conceição são os alvos e City e United fazem os movimentos. Felipe Anderson pode estar de saída do Palmeiras e informações de bastidores do Verdão. Fala família Palmeiras 90, mas é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem muito assunto interessante, tá? Atenção! Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida, você já sabe, fizeram um tratamento, né, um recovery na verdade, nas áreas internas do clube. Já os atletas que não atuaram por esse período fizeram um coletivo contra as crias da academia, coletivo esse que marcou muita coisa, tá? Inclusive, eu quero começar falando no vídeo de hoje a respeito do Jefté, que está de volta aos treinamentos em alta intensidade, ainda está no processo de transição física, mas em breve será opção para o Palmeiras. Mas principalmente, tá? Paulinho. Paulinho participou dos treinamentos do coletivo e tem uma informação importante para a gente conversar já já. Um jogador que chamou muito a atenção, tanto nos treinamentos como posturalmente, né? Uma forma de falar ali com relação à postura adequada do jogador mentalmente em campo, foi o Emiliano Martinez, gente. Emiliano Martinez fez uma boa partida, tá? Abraçou, agarrou a oportunidade que ganhou de jogar contra o Atlético Paranaense e fez uma partida muito sólida. Ele disse o seguinte no treinamento de hoje, ó. Muito feliz pelo resultado, pelo esforço do time. Foi um jogo difícil e bastante disputado. Sofremos a expulsão, mas acho que o time soube superar essa dificuldade. Agora estamos desfrutando o momento, precisávamos da vitória e estamos muito felizes por isso. Legal, né? Legal ver um jogador se recuperando no Palmeiras. O Palmeiras precisa disso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai analisar a partida contra o Atlético de uma maneira mais objetiva, mas agora eu quero falar do retorno do Vitor Roque, que correu por 10 minutinhos ali, mas em alta intensidade. Isso chamou muito a atenção positivamente, tá? Vitor Roque estará à disposição para a próxima partida e o principal, atenção senhores, rufem os tambores. Paulinho estará à disposição do técnico Abel Ferreira no banco de reservas na próxima partida do Palmeiras, finalmente, tá? Essa informação foi veiculada por diversos canais ali, né, no YouTube, por diversos veículos de imprensa. E é oficial, tá? O Palmeiras terá Paulinho à disposição. A menos, é claro, que Deus me livre, aconteça uma hecatombe agora no meio do caminho. Sei lá, um agravamento da lesão, alguma coisa assim. Mas não deve rolar. Finalmente, quem gosta do canal e tá com a gente aqui há um tempão, comenta aqui pra mim. Há quanto tempo vocês estão vendo eu falar do retorno do Paulinho? Eu não aguentava mais. Quero muito ver o Paulinho em campo 100%, tenho expectativas muito altas com relação à performance do jogador e o que ele pode agregar para a equipe, tá? Já já a gente vai para a mesa tática e eu vou te mostrar como é importante demais para o Palmeiras esse retorno e eu tenho certeza que você vai até se surpreender com a informação que eu vou passar. Bom, vamos para o mercado da bola, porque tem informação também bacana para a gente conversar. Primeiro, situação do Felipe Anderson. Pela primeira vez, eu vi alguns veículos sérios de imprensa noticiarem que o Palmeiras não está contente com a performance do Felipe Anderson, tá? Por que que isso me chamou a atenção? Eu sei que muitas vezes a galera faz isso para vender, mas onde tem fumaça, há fogo. Pode haver fogo nesse caso aí também, tá? Atenção, ó. Eu não sei até que ponto é uma leve pressão que o Palmeiras está fazendo para ver se o jogador acorda ou se de fato realmente há esse descontentamento. Aqui no Palmeiras 90 mais você sabe que a gente trabalha com a verdade, então não posso te afirmar. Mas atenção, tá? Não é a primeira vez que a gente vê um jogador do Palmeiras começar a ser, entre aspas, fritado. Eu acho ainda Felipe Anderson pode render ao Palmeiras desde que seja alocado na posição adequada. Quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, a expectativa era de um jogador de altíssimo nível. Ele não se tornou esse jogador. Isso é fato, temos que pontuar. Agora, será que se colocá-lo como meio-campo ali, um meia armador, um camisa 10 ali, próximo da área, será que ele não vai render mais? Deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Atenção, gente. Falar da nossa base aqui agora, ó. O Heitor
atacante do Palmeiras e que tá jogando muita bola no sub-20, tá? No último jogo meteu 3 gols no Bahia, né? Só pra você ter noção. Ele tá trabalhando cada vez mais a sua imagem e a gente já sabe que o Manchester City estava sondando o Heitor, o Grupo City, né? Agora é oficial. O Grupo City colocou uma proposta na mesa, na mão do Palmeiras, de 117 milhões de reais para contar com o jogador Heitor. Ele iniciaria no Girona, né, faria companhia ali pro Vitor Reis e aí posteriormente ia galgando degraus até chegar ao Manchester City. Minha opinião, pouco dinheiro. Quem viu o Heitor jogar sabe o que eu tô falando. É um garoto com muito potencial. É bem verdade que ele pode cair de produção chegando no profissional? Sim. Entretanto, temos que arriscar. Eu acho que o Palmeiras não vai fazer a loucura de vender o jogador agora. E olha que, falando em loucura, né? Eduardo Conceição. Então Manchester City e Barcelona estavam de uma maneira muito agressiva, especulando, pedindo informações acerca do garoto e etc. E o United falou: o quê? Eu é que não vou perder essa oportunidade. E botou na mão do Palmeiras uma proposta de 235 milhões de reais. Imagina que loucura que deve ser pro Palmeiras recusar isso, né? Expectativa é que o Palmeiras recuse. O Palmeiras entende que o Eduardo pode valer algo em torno de 294 milhões. O Sub-17 agora, né, ele disputou, acho que foi a Sul-Americana, né, se não me falha a memória. Cara, ele deitou e rolou. Jogou muita bola e chamou ainda mais a atenção do mundo. Os clubes europeus estão temendo o efeito Estevão, o efeito Ryan, aqueles jogadores que saíram do Brasil por um valor relativamente mediano, tirando o Estevão, né? E estão performando muito bem. O efeito Kevin, né? Que foi pro Shakhtar Donetsk, acho que por 30 milhões de euros, 20 milhões, alguma coisa assim. Enfim, o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão agora para fechar a negociação e eu quero a sua opinião nos comentários. O que você acha? Palmeiras deveria vender o jogador por 235 milhões? Faz sentido? Bom, uma coisa eu posso te afirmar, é questão de tempo para o Palmeiras vender o Eduardo Conceição, obviamente, aproveitá-lo no profissional até os 18 anos e aí de fato o jogador rumaria para a Europa. Gente, informação sobre o Danilo, importante, tá? Hoje, representantes do Danilo recorreram à justiça alegando pendências financeiras relacionadas à negociação do atleta, quando o Botafogo comprou o Danilo do Nottingham Forest, tá? Ó, a disputa envolve pagamento de comissões que, segundo os agentes, não foram quitadas. E aí, eu vi hoje alguns veículos de imprensa noticiando isso e dando a entender que o Palmeiras utilizaria desse movimento para trazer o Danilo, mas calma. Esse tipo de notificação, judicial ou não faz com que o jogador possa quebrar o contrato, porque a dívida é com os agentes do Danilo e não com o próprio. O Danilo está recebendo em dia, tá? O Palmeiras monitora isso de perto, porque ó, o Botafogo já definiu o valor, agora é oficial, 30 milhões de euros. Pré-Copa, antes da Copa do Mundo. Quem quiser paga agora. Lembra que a gente falou que isso ia acontecer? Agora tá acontecendo de fato, né? É um fato. Não é mais uma opinião. Então o Botafogo alocando esse valor de 30 milhões de euros, ele tá basicamente ali fazendo um movimento pro mercado, né? Quer, leva agora. E o Palmeiras se assustou com a pedida, porque realmente é muita grana, né? Não sei até que ponto o Palmeiras vai conduzir essa negociação. O que eu sei é o seguinte: se for ficar esperando o Botafogo recusar ou atrasar um pagamento, vai ficar a ver navios, porque é muita grana que o Botafogo quer no jogador, não vai perder um ativo desse. Eles vão dar um jeito e vão pagar o Danilo em dia. Agora, pro Palmeiras, é uma opção. Então se a gente vai vender o Eduardo Conceição e ou o Alan, por que não trazer o Danilo? Eu sei que ele não é mais um 5, mas poxa, ele poderia encaixar perfeitamente no time do Palmeiras, né? Diz a sua opinião nos comentários, porque é sempre muito importante, tá bom? Inclusive, ó, com relação a essa situação do Danilo, o valor que os agentes estão cobrando do Botafogo gira na casa ali de 6,6 milhões de reais, tá? E de acordo com algumas informações que foram divulgadas, há um acordo firmado anteriormente que não foi respeitado. O Botafogo está, entre aspas, supostamente, segundo os agentes aí, devendo os profissionais que cuidam da carreira do Danilo. Eu achei estranho. De qualquer forma, o Danilo cairia como uma luva no Palmeiras, né? Aliás, a gente tá também precisando de um atacante e de um lateral direito, no mínimo, né?
O Palmeiras dá praticamente certo com o Nino, né? E aí então o setor defensivo acho que tá resolvido. A gente precisa de um lateral direito e aí de repente temos opções, né? O PH do Vasco acho que atualmente é a melhor opção que o Palmeiras poderia arrumar. Mas para o ataque o Palmeiras terá que fazer um movimento. O Gabriel Jesus como empréstimo é uma opção. Difícil, mas pode acontecer. E aí eu fiquei me perguntando, por que o Palmeiras não sobe logo o Heitor pro time titular e não começa a dar minutos a ele? O Luigi vai ser negociado. O Luigi não rendeu com a camisa do Palmeiras. Eu acho que faria sentido. Diz você a sua opinião nos comentários, porque é sempre muito importante, tá bom? A gente já vai pra mesa tática, mas antes eu quero lembrar vocês uma coisa muito interessante, tá? Com toda essa situação envolvendo o Paulinho, foi criada uma mística ali, né, de que o jogador só voltaria em 2027, que não sei o que. E a informação que a gente tem é o seguinte, tá? O Paulinho está com uma vontade de jogar bola absurda, semelhante à vontade que ele apresentou no Mundial de Clubes. Pergunta que eu faço pra vocês. Vocês acham que o jogador jogando com a perna praticamente fraturada, né? Uma lesão severa e entregando tudo aquilo que ele entregou. Vocês acham que agora ele voltando, ele vai voltar mais mordido pra mostrar? Ele tem brio, né? O tipo de jogador que quer mostrar. Pô, eu valho os 120 milhões que foi o Palmeiras pagou, né? Eu valho tudo isso aí. Vocês acham que ele vai chegar mordido e vai deitar e rolar? Deixa a opinião de vocês no comentário pra mim, porque eu quero trocar ideia com vocês a respeito disso. Vocês sabem a minha opinião, eu tenho uma expectativa gigantesca no Paulinho e eu acho que o Palmeiras vai crescer muito de patamar com a chegada do jogador. Bom, gente, vamos para a mesa tática aqui, porque eu quero mostrar aqui para vocês o que se desenhou nessa partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense e eu quero ver se vocês concordam comigo. Então cá estamos, nossa mesa tática, né? Palmeiras jogou com Gomes e Murilo foi expulso, né? Agustin, Giai e Arthur. Me surpreendeu, tá, essa escalação com o Giai. Pra mim, quem jogaria era o Kelvin, tava tudo desenhado pra isso, né? Bem, de qualquer forma, Marlon Freitas não jogou. E aí eu também me surpreendi com a escalação do Emiliano Martinez, né? Junto do Andréas Pereira. Eu achei que quem fosse jogar era o Evangelista, fazia mais sentido pra mim. Na frente jogou o Flaco Lopes, na esquerda o John Aras. John Aras fez uma partida ok, né? E o Alan. E aí, próximo do Flaco Lopes aqui, né, jogou o Ramon Sosa. O Ramon Sosa, ele não fez a função que o Maurício faz de meia de composição. Ele jogou como um atacante ao lado do Flaco e o Flaco saía para buscar a bola, né? O Flaco tem mais qualidade técnica que o Sosa. O que eu percebi do time no comecinho do jogo, né? O Palmeiras subiu as linhas de marcação de uma maneira muito firme e marcou o Atlético Paranaense lá em cima, como nós falamos que poderia acontecer, né? Fazia sentido. Quando você enfrenta um time com 3 zagueiros, a tendência é que as linhas defensivas, elas quando apertadas, tenham que estourar a bola lá pra frente, porque não há jogadores próximos para tabelar, fica arriscado, né? Dito e feito, Palmeiras fez isso e nesse quesito de entrega tática, veja bem o que eu tô falando para depois você não confundir, no quesito de entrega tática, o Ramon Sosa fez uma partida muito semelhante à do Vitor Roque, tá? Apertando os caras lá no começo e tal, boa partida do jogador. O Emiliano Martinez, por sua vez, por muitas vezes ficou praticamente num mano a mano ali. E detalhe, ele ganhou quase todos os duelos em campo. Jogador que se mostrou muito consistente e me surpreendeu, tá? Eu achei que ele não ia ter essa força mental de fazer essa virada de chave. Do jeito que ele jogou, pra mim, tem espaço no Palmeiras, tá? Pode ser um volante reserva sim, e jogou muita bola. Giai também fez uma boa partida. O Gomes, pra mim, foi um dos principais jogadores do Palmeiras nessa partida. E o Murilo cometeu uma falha absurda. Mas a gente tem que passar um paninho de leve aí pra ele, porque ele não vinha cometendo erros, né? Tava fazendo uma boa temporada, o Murilo cresceu muito de produção. Então agora também falar que o jogador não vale é complicado, né? Então, por conta disso, eu entendo que o Palmeiras, com o Arthur aqui também na esquerda, fez um bom jogo. Jogando com um jogador a menos, recuou as linhas aqui, né? E aí o Andréas Pereira passou a fazer essa função de meio campista, com o Ramon Sosa, o John Arias e o Alan aqui um pouco mais atrás. E aí o Flaco sobrando lá na frente para tentar encaixar um contra-ataque. O Atlético Paranaense não conseguiu furar a defesa do Palmeiras nenhuma vez, tá? Nenhuma vez. Eu gostei muito da forma como o Palmeiras conduziu o jogo. Agora, é impressionante, né? O time sem o Maurício, ele não tem essa parte de composição tática defensiva. Engraçado, né? Às vezes o jogador ele não parece, sei lá, que vai entregar tanto taticamente.
tecnicamente, né? Mas taticamente o cara entrega, e foi o que o Maurício fez. O Maurício entregou taticamente nesses jogos, últimos jogos aí. Bom, não sei. Deve perder a posição. Vitor Roque voltou e jogou bola, tá? Gostei muito da postura do Vitor Roque e do Palmeiras como um todo, tá? Achei que o Palmeiras poderia ter trabalhado a bola um pouco mais, achei afobado, criou muita chance, perdeu bastante gol, né? Mas de qualquer forma eu entendi que o Palmeiras fez uma partida para conquistar os 3 pontos. É aquele time do passado que a gente estava falando, dessa temporada ainda. Um time que sabe sofrer, né? Time mais cascudo, mentalmente forte. Não é fácil jogar com um jogador a menos, sobretudo quando você está enfrentando um adversário com a qualidade do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, aprovei a partida do Palmeiras. Acho que os jogadores precisam passar ali por uma análise com um grupo de psicólogo ali para evitar realmente que isso suba a cabeça demais e evitar também que os jogadores comecem a tomar esses cartões amarelos bobos. Palmeiras não é um time que não pensa, Palmeiras é um time inteligente e a gente precisa pontuar isso com certeza absoluta, tá bom? Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês e trazer aqui algumas informações, né? Então vamos lá. Palmeiras está mirando a possibilidade de um atacante. Temos o Heitor? Temos. Temos possibilidade ainda com o Luigi? Poucas, mas temos, né? Acho que o Luigi deve acabar sendo vendido mesmo. E aí ficou uma dúvida aqui na cabeça. A gente postou um vídeo hoje falando das possibilidades de mercado entre Isidro Pita, por exemplo, Viveiros, né? Alguns jogadores, o Bitelo do Dinamo Moscou, que é um meia atacante, né? E aí eu fiquei com um pensamento aqui. Eu vi que muita gente comentou que não gosta da opção do Isidro Pita, mas que gosta do Viveiros. Que seja. O Pita é um bom atacante, poderia ser um bom atacante reserva, né? Mas ok, respeitando aí o desejo da torcida, vamos imaginar esse Palmeiras com Kevin Viveiros. Um jogador brigador, forte fisicamente, bom na bola aérea e que poderia ser um reserva de luxo, né? Para entrar no segundo tempo, disputar posição e etc. O que vocês acham? Palmeiras deveria fazer um investimento desse tipo aqui no mercado brasileiro, sabendo que com 12 jogos o cara não pode mais disputar o Brasileirão. Ou será que é melhor ir para fora? Mirar os olhares para fora do país. Ou a terceira opção, vale mais a pena olhar para a base? Eu quero muito entender como a torcida do Palmeiras está pensando, porque eu tenho um posicionamento bem claro. Se for para fechar com algum jogador do Brasileiro, tem que fechar agora, nessa semana, agora até o final de abril, porque senão o cara vai completar 12 jogos e aí já era, né? Quero a opinião de vocês no comentário. Vocês não acham muito esquisita essa situação do Danilo aparecer bem agora? Fiquei pensando nisso, né? Tá para completar 12 jogos aí, falta pouquinho, né? E aí, teoricamente, o jogador não pode mais jogar no Brasileiro esse ano. E por que agora sai toda essa informação? Será que o Botafogo quer vender o jogador e jogou pra imprensa de propósito? Do tipo assim, ó, se pagar, leva. Porque se for esse o caso, eu não sei o que o Palmeiras está esperando para fazer um investimento. Na minha opinião, faria sentido. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo mais uma vez por todo o carinho que vocês destinam ao canal, por cada like, por cada hypar e por tudo que vocês estão fazendo para a história do Palmeiras 90+, que não para de crescer. Em todas as redes sociais, o fenômeno que nós mais observamos é o da comunidade palmeirense se engajar, trocar ideia, conversar. E aí o apresentador ou o pessoal do canal é unicamente uma figura ilustrativa. O que eu quero de fato é que a galera se envolva cada vez mais, engaje cada vez mais e que o Palmeiras 90+ seja de fato um clube de encontros de toda a torcida. Então eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre. Mais uma vez, tá? Importantíssimo. Eu deixo o canal aberto para todos os comentários. Quem quiser discordar, concordar, tô aqui para conversar, desde que com educação e com respeito, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço e avante palestra.